Bom, o Omnitrix, sendo um dos artefatos mais poderosos da ficção, se não o mais poderoso, já foi submetido a situações completamente surreais, dignas de deixar qualquer fã coçando a cabeça em busca de explicações. Um dos episódios que mais me chama a atenção na franquia Ben 10, galera, é aquele episódio em que o Ben tem a sua mão cortada pelo personagem Sander e, surpreendentemente, a mão do Ben começa a se mover sozinha, parecendo como se ela tivesse autonomia própria. O que deixa tudo ainda mais intrigante nesse episódio, galera, é quando o relógio transforma o Ben em um alien por completo, mesmo o corpo dele estando preso em uma outra dimensão. Pela lógica, galera, o DNA alien já deveria ser infundido apenas na mão do Ben. Mas não é isso que acontece, galera. O Omnitrix transforma tanto a mão do Ben quanto o corpo do Ben em um alien. É como se o Omnitrix funcionasse em múltiplos planos de existência, sem que o Ben precisasse estar perto do relógio para poder se transformar em um alien. Basta apenas uma parte do Ben estar em contato com o Omnitrix e ele irá se transformar em um alien quando selecionado. Bem, mais um outro caso curioso que raramente acontece em Ben 10 é quando o Ben acaba sendo clonado e junto com ele o Omnitrix também é duplicado. Essa situação se torna ainda mais confusa porque o Omnitrix é apresentado como sendo um dispositivo único e extremamente avançado, praticamente impossível de ser replicado por alguém que não seja mais inteligente que o Azimuth. Os processos de clonagem que já aconteceram com o Ben parecem não só replicar o corpo do Ben, mas também todos os aspectos do Omnitrix. E se a gente observar isso, galera, isso levanta muitas questões, como será que o Azimuth nunca pensou em colocar alguma proteção para evitar do Omnitrix ser espelhado ou algo assim? Ou será que essa possibilidade apresentada na série de Ben 10 do Omnitrix ser clonado é um grande furo de roteiro na franquia Ben 10? E será sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, galera, que é o que acontece com o Omnitrix quando o Ben é clonado. Nesse vídeo, basicamente, eu irei destacar para vocês todo o potencial e ao mesmo tempo todos os problemas quando surge uma cópia perfeita do Omnitrix que foi clonada a partir do Ben. Mas, antes pro vídeo, vocês já sabem, já clica aí no botão do like, se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Feito então isso, galera, vamos começar esse vídeo falando da série clássica de Ben 10. Por um jogo chamado Ben 10 Showdown, um game até pouco conhecido pela comunidade Ben 10, temos um enredo bastante ousado. A história é apresentada para a gente por meio de cenas que se assemelham a páginas de revistas em quadrinhos de super-heróis. Na narrativa desse jogo, Ben acaba sendo capturado pelo Dr. Animal, que utiliza o Ben como cobaia para testar uma nova arma que é capaz de criar clones de tudo aquilo que ela atingir. Essa arma do Dr. Animal foi desenvolvida a partir dos estudos que o Dr. Animal fez sobre o DNA do Alien Eden, cujos poderes de duplicação do Alien foram explorados pelo vilão no episódio Dividindo Nos Entendemos. Nesse jogo é deixado claro para a gente, galera, que o Dr. Animal aprimorou suas pesquisas de clonagem baseados no Alien Eden e agora, para testar sua mais nova invenção, ele usa o Ben para ser sua primeira vítima. O objetivo principal desse jogo, galera, é a gente lutar contra a cópia do Ben e provar que a gente é o verdadeiro Ben. É até bom ressaltar para vocês que esse jogo antigo de Ben 10 era um jogo online, então no caso a cópia do Ben que a gente tá enfrentando, galera, na verdade é outro jogador. Bom, mas antes da gente continuar com esse vídeo, galera, vocês certamente devem estar se perguntando agora: esse evento desse jogo que eu estou apresentando para vocês pode ser considerado canônico para a série de Ben 10? E bom, diante dessa história apresentada por esse jogo, a resposta é sim, esse jogo pode sim ser considerado canônico para a franquia Ben 10. Afinal, esse jogo aproveitou um elemento da série para desenvolver uma nova aventura para o Ben, o que é algo que vocês precisam memorizar quando a gente fala dos jogos de Ben 10. Embora existam jogos não canônicos como Comics Destruction e Protect of Earth, a única coisa que não é canônica desses jogos é apenas a história que eles contam para a gente, e não os elementos que os jogos apresentam para a gente. Os ataques que a gente vê os aliens do Ben realizando em ambos os jogos, o Comics Destruction e o Protect of Earth, podem ser considerados canônicos, pois esses jogos foram desenvolvidos por pessoas que trabalharam na série de Ben 10. Ainda mais que vocês devem lembrar que esses jogos foram lançados pela Cartoon Network. Se por acaso, galera, a gente estivesse jogando o jogo Comics Destruction e o Fogo Fato de repente começasse a usar água como sendo seu poder, obviamente que a gente não poderia considerar o jogo canônico, pois isso seria ilógico com o que foi apresentado na série. Mas não é isso que acontece com jogos de Ben 10, os aliens usam os poderes tudo direitinho, e eles dos jogos até têm uma extensão dos seus poderes, como novas habilidades. Então entendo, galera, os jogos de Ben 10 foram desenvolvidos por equipes que participaram da produção da série.
E eles usaram elementos fiéis ao material original para desenvolver a aventura que a gente está vendo no jogo. Portanto, galera, esqueçam essa ideia absurda de que tudo em um jogo não canônico deve ser desconsiderado. O que não é canônico é a história. Mas todos os elementos que o jogo aproveita, extensão dos poderes dos aliens, as habilidades apresentadas pelo Ben no jogo, podem sim ser considerados canônico para a série. Entendido? Então isso, vamos dar continuidade a esse vídeo. O objetivo do Dr. Animal nesse jogo é duplicar o Ben e conseguir dar cópia do Ben que ele iria criar, uma cópia do Omnitrix somente para ele. Isso indica para a gente, galera, que a conexão que o Omnitrix protótipo tinha com o Ben era algo mais profundo, como se fosse agora uma extensão biológica do corpo do Ben. Por causa disso, é possível dizer que o Omnitrix pode ser clonado caso alguém crie um clone do Ben. O que também nos leva a pensar que o Omnitrix protótipo possua sua própria transformação. Quando ele não está preso a ninguém, ele é apenas um dispositivo de metal, sendo composto por matéria inorgânica. Porém, quando o Omnitrix se conecta a uma pessoa, ele se torna orgânico, fazendo agora parte do DNA da pessoa. Ele deixa de ser apenas um dispositivo mecânico e passa a ter células do Ben integradas à sua composição. Então seria possível, galera, encontrar DNA do Ben dentro da composição do Omnitrix, agora que ele está fundido ao pulso do Ben. Por isso que se alguém criar um clone do Ben, que nem o Dr. Animal fez nesse jogo, esse clone virá com o Omnitrix. Pelo Omnitrix agora ser uma parte biológica do Ben. Outro caso interessante de clonagem aconteceu no episódio Encantada com certeza. Nesse episódio, Ben, Hulk, Hubble e Encantrice se deparam com um espelho mágico no castelo dos Scare. E depois deles se olharem nesse espelho, esse espelho cria clones deles, mas eles demonstram possuir uma aparência monstruosa. O mais surpreendente disso, galera, é que esses clones demonstram possuir consciência própria. Além disso, aquele espelho não só replicou os personagens, mas também os clones dos personagens demonstram possuir as habilidades e os encantamentos mágicos da Encantrice. Não só demonstrando esses poderes, como também utilizam de forma independente. Focando no clone do Ben, ele apresentou uma cópia idêntica e funcional do Omnitrix definitivo, incluindo até mesmo, galera, o menu de seleção de aliens do Omnitrix definitivo. Isso deixa claro para a gente que o clone do Ben teoricamente poderia usar qualquer alienígena disponível no Omnitrix. Aquela cópia do Ben, galera, certamente poderia se transformar no Atômico, Alien X e XLR8. No entanto, o clone do Ben não poderia usar esses aliens, pois naquele episódio, tanto o Omnitrix original quanto o Omnitrix clone estavam seguindo o desabrochamento do Fogo Fato. O que explicaria para a gente, galera, o porquê do clone do Ben ter selecionado o Fogo Fato para lutar contra o Ben. Possivelmente ele queria um outro alien, pois ele expôs o menu de seleção. E eu até mesmo vendo essa cena de Omniverse, galera, tentei procurar por respostas ao Dr. Roleal sobre isso para entender melhor sobre o Omnitrix do clone do Ben, se ele poderia estar sob algum controle ou supervisão do Azimuth, ou se aquele clone perfeito do Omnitrix definitivo era completamente livre de restrições do Azimuth. Afinal, galera, sabemos que o Azimuth tem a capacidade de controlar o Omnitrix à distância, como teleportar o Omnitrix até ele, ou fazer com que o Omnitrix saia do pulso do Ben, como aconteceu em Força Alienígena. Entretanto, como vocês podem ter visto, eu não consegui nenhuma resposta vinda do Dr. Roleal. Então isso deixa a oportunidade, galera, para a gente criar teorias para entender sobre a cópia perfeita do Omnitrix que houve nesse episódio. Eu até imagino que naquele episódio, galera, aquele clone do Omnitrix definitivo deve ter causado um certo alerta lá em Galvan Prime. Azimuth certamente deve monitorar o Omnitrix à distância, assim como nós humanos fazemos com os satélites na órbita da Terra. E ele com toda certeza deve ter percebido dois sinais distintos do Omnitrix, estando sendo emitidos pelo universo ao mesmo tempo. Essa cópia perfeita do Omnitrix definitivo também deixa algumas questões. Seria possível que aquele Omnitrix do clone do Ben poderia ser tomado pelo Vilgax, e ainda assim poderia usar aquele clone do Omnitrix para dominar todo o universo? Uma outra dúvida que esse episódio também levanta, galera, é se os Scare tivessem absorvido aquele clone do Ben. Será que os Scare poderiam obter todo o poder do Omnitrix definitivo absorvendo aquele clone? Algo que sempre foi desejado por esse personagem, sabe? Tomar o controle do Ben e assim obter o Omnitrix para ele. Embora esse episódio deixe muitas dúvidas, galera, com relação ao clone do Ben que apareceu nesse episódio, é razoável a gente apenas deduzir, galera, que a existência daquela cópia do Omnitrix criou um choque de conexão e um certo alerta lá em Galvan Prime, pois o espelho replicou tudo do Omnitrix definitivo. Bom, sem dúvidas o episódio mais famoso envolvendo esse tema de clonagem acontece na série de Supremacia Alienígena, que é o episódio titulado Enganamos. A onda trama desse episódio é o Ben marcando muitos compromissos para um dia, e ainda nesse dia aconteceu o filme dos lutadores sumô. Porém, pelo Ben ter sido muito descuidado e marcado muitos compromissos para um dia, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a solução que o Ben encontra diante de toda essa situação é ele se separar, se aproveitando de um bug do Super Omnitrix, usando o alien Eco Eco. Isso faz com que surja 3 Bens com personalidades diferentes.
Bom, a gente pode observar que nesse episódio aconteceu uma coisa bem interessante com o Super Omnitrix. Ele, por ser a versão mais defeituosa que existe do Omnitrix, galera, quando ele se clona de repente, ele não consegue gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Quando os 3 Eco-Ecos selecionaram o DNA do Ben para ele voltar à sua forma humana, isso exigiu muito do gerenciamento de comandos do Super Omnitrix. E a solução que o dispositivo encontrou foi separar o DNA do Ben em 3 pessoas, digamos assim, onde partes da própria personalidade do Ben passaram para os clones do Eco-Eco. E esse ponto fica ainda mais evidente, galera, no momento em que o Ben se desfaz de Eco-Eco. Se vocês perceberem muito bem a reação do Ben, é como se ele não estivesse controlando nenhum dos 3 corpos anteriores. Só naquele momento que ele estava tomando conta de toda a situação. E para que essa explicação que eu dei para vocês não confundam vocês, pois tem o episódio do Inspetor 13, onde o Super Omnitrix novamente se divide, não é mesmo? No episódio, enganamos 3 partes do Ben a exigir o mesmo DNA. E isso foi mais do que o Super Omnitrix poderia gerenciar. A mesma pessoa dividida em 3, exigindo somente um DNA. Por isso, o Super Omnitrix separou o DNA do Ben em traços de sua personalidade. Então podemos afirmar que nesse episódio as 3 versões do Super Omnitrix que estavam nos Eco-Ecos estavam todos sincronizados a 1. Enquanto no episódio do Inspetor 13, quando o Super Omnitrix se dividiu após o hackeamento do dispositivo, o Super Omnitrix gerou mais 2 versões independentes. Afinal, vocês devem se lembrar que o Ben realiza uma ligação por meio do Super Omnitrix com as versões do Super Omnitrix que estavam com a Gwen e o Kevin, demonstrando assim para a gente uma autonomia própria daquelas versões do Super Omnitrix que estavam com os amigos do Ben, mas que por estarem no modo de transformação só obedeciam o comando de um Super Omnitrix, que era o que estava com o Ben. Quando o Ben solucionou esse defeito do Super Omnitrix, as versões que ele gerou na Gwen e no Kevin voltaram para dentro dele. Então essa é a diferença de ambos os episódios. Nos 3 Super Omnitrix estão funcionando em sincronia, e no outro cada um funciona de forma independente, porém recebendo comandos somente de um. Agora galera, vamos abordar 2 casos muito similares que já aconteceu com o Omnitrix, mas que não envolvem uma clonagem do Ben, e sim a clonagem de suas informações. Bom, a primeira vez que isso aconteceu foi no crossover Heróis Unidos, onde o Alpha, se aproveitando de um momento de distração do Ben, tocou no Super Omnitrix e rapidamente copiou todas as suas informações juntamente com as transformações do Ben. E isso só foi possível para o Alpha, pois naquele momento ele estava possuindo o Nanite Ômega do Rex, o que deu a possibilidade para esse personagem clonar o Super Omnitrix para si e assim manter no seu corpo. Já a segunda situação que essa mesma coisa acontece é com Malware, logo no início de Omniverse. Assim como o Alpha, o Malware se aproveitou de um momento de distração do Ben e rapidamente entrou em contato com o Omnitrix protótipo, copiando assim as suas informações e levando para o Dr. Psicobos. E esses 2 casos apresentaram uma semelhança, galera, que foi a desativação tanto do Super Omnitrix quanto da versão protótipa do Omnitrix. Ambos os relógios ficaram por um curto período de tempo desativados. Isso indica para a gente, galera, que antes da versão definitiva do Omnitrix, pois não existe nenhum momento similar a esse com essa versão do Omnitrix, onde tem seus dados copiados, os Omnitrix anteriores que o Ben utilizou não tinham uma proteção, digamos assim, para proteger os seus dados. E alguém possuindo um corpo muito complexo como o Malware e o Alpha, que possuíam seus corpos formados por micromáquinas, entravam em contato com o Omnitrix, e após ter seus dados roubados, ele automaticamente se reinicia para reorganizar tudo e assim voltar ativa novamente, pelo que deu a entender. Esses 2 casos meio que deixam isso claro para a gente. E as versões anteriores do Omnitrix não tinham proteção para a clonagem de dados. E agora, para a gente finalizar com esse vídeo, galera, vamos destacar o caso do Omnitrix do Albedo, que não envolve uma clonagem direta com o Ben, mas acabou acontecendo ele virar um clone idêntico e o gênio do mal do Ben que conhecemos até hoje, não é mesmo? O Omnitrix do Albedo podemos dizer que é perfeito, galera. Ele funciona da mesma forma que o Omnitrix do Ben, entretanto ele possui alguns defeitos que fazem ele ser inferior ao Omnitrix criado pelo Azimuth. E um desses defeitos que é deixado claro no episódio em que o Albedo aparece é que o Omnitrix do Albedo não se conectou com o Primus, e sim com o Omnitrix do Ben. O Omnitrix do Albedo, pelo que vimos, não é uma ameaça para o Ben, mas sim para ele próprio, já que quando houve aquela colisão de Omnitrixes entre o Albedo e o Ben, o corpo do Albedo, como era uma transformação, foi o corpo mais afetado, havendo assim um corrompimento. Esse corrompimento que houve na transformação do Ben, fazendo o Albedo ficar defeituoso com cores invertidas, também foi passado para sua forma de galvaniana, invertendo as cores do Albedo e fazendo ele ficar diferente da sua própria espécie. Aparentemente esse corrompimento só afeta a aparência do Albedo, pois o resto a gente não viu nenhum defeito. O Albedo próprio considera aquelas cores como sendo uma humilhação deixada pelo Azimuth nele, por ele ter se recusado a
curar o Albedo. Mas não existe nenhuma informação de quem trabalhou com o Ben 10 e nem mesmo a própria série do quão poderoso era aquela cópia criada pelo Albedo. Tem um HQ que explora um pouco mais essa versão do Omnitrix do Albedo, onde o Albedo de alguma forma conseguiu escapar da prisão que ele estava e recuperar o núcleo do Omnitrix que foi tomado pelo Azimuth dele. E ele, se passando pelo Ben e usando os pais do Ben como reféns, se aproximou o suficiente do Omnitrix do Ben para criar uma conexão entre ambos os relógios, assim fazendo com que o Albedo recuperasse acesso às transformações alienígenas que o Ben possuía. Só que no final dessa HQ, o Albedo acaba sendo lançado no Nulificador. E antes dele ser lançado no Nulificador, o Ben toma o núcleo do Omnitrix do Albedo. Podemos considerar essa HQ canônica, afinal, assim como o primeiro caso que eu destaquei para vocês aqui nesse vídeo, essa HQ explora um pouco mais de um evento que aconteceu na série. E essa HQ ainda mostra um pouco do potencial que o Albedo possui, galera, em conseguir se infiltrar em Galvan Prime e poder se apossar de núcleos do Omnitrix, pode-se dizer. A única coisa que dá para observar nessa versão do Omnitrix do Albedo, galera, é que ela funciona perfeitamente igual ao Omnitrix criado pelo Azimuth. Entretanto, para esse Omnitrix funcionar, ele precisa estar próximo do Omnitrix criado pelo Azimuth. E quando ele não funciona, ele só tem apenas o DNA do Ben para ser usado. Bom, resumindo, galera, esses são todos os momentos na franquia Ben 10 que apresentaram a possibilidade do Omnitrix ser clonado de alguma forma. Esse dispositivo tão poderoso pode ser clonado a partir do DNA do Ben, já que por ele ficar no pulso do Ben, ele se adapta a todo o DNA do Ben e assim se torna uma extensão biológica do corpo do Ben, algo que sempre esteve com ele. O Omnitrix também pode ter seus dados clonados que podem possibilitar a recriação de um dispositivo semelhante a ele. Ele também pode ser clonado por meio de objetos místicos, como houve no castelo dos Scare, e micromáquinas do mundo do Rex, se tiverem as informações do Omnitrix e acesso aos DNA alienígenas, são capazes de tecnicamente recriar o Omnitrix. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de todo esse vídeo sobre a possibilidade do Omnitrix ser clonado a partir dessas bases que eu destaquei para vocês? A parte que mais me chama a atenção, galera, foi a primeira que eu destaquei para vocês sobre o jogo Ben 10 Showdown, onde aquilo que eu destaquei em um vídeo anterior sobre ideias incríveis de Ben 10 que foram descartadas foi muito bem utilizado em um jogo, onde o Dr. Animal, percebendo que o Omnitrix e o Ben eram uma coisa só, sabe? O Omnitrix ser parte do corpo do Ben, ele simplesmente clonou o Ben e criou um outro Ben com o Omnitrix, o que faz total sentido, levando em conta que o Iden tinha parte do DNA do Ben na sua transformação. Enfim, deixe suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo, focado nesse tema que pouco apareceu na série. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado, e se gostaram, já clique aí no botão do like. Se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.